Margarida Roque Pereira Podcast. Do nascer ao morrer, um caminho de aprofundamento do ser pelos mistérios da vida, morte e renascimento. Para que expandas a consciência sobre o parto, o luto, a parentalidade e, sobretudo, a tua própria essência, e vivas uma verdadeira cura e libertação pessoal. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje trago comigo uma mãe que também me inspira muito nos meus processos de maternidade, com todas as suas abordagens à educação. É autora também de um podcast, Conversas Daninhas, já devem saber de quem estou a falar. Tenho comigo hoje a Dulce Cruz, que para além de ser esta inspiração no mundo da educação e do cuidado aos bebés, é formadora de famílias e profissionais inspirados na abordagem Pickler, que hoje também vamos ter a oportunidade de só dar assim uma passagem geral por o que é este tipo de abordagem à educação. E eu partilho muito desta visão da Dulce. A Dulce defende o bebé como uma pessoa capaz desde o dia em que nasce, não é? Desde a concepção, não é? Eles sabem crescer dentro do útero, sabem crescer cá fora, não é? São capazes de pedir aquilo que precisam, e a Dulce também promove este vínculo, a autonomia e a liberdade no acompanhamento do desenvolvimento daquilo que são as nossas crianças, não é? Então, bem-vinda, Dulce, muito obrigada por estares aqui connosco hoje, por todo o teu trabalho que ajuda tantas mães e tantos bebés a poderem crescer a partir de lugares de cura, não é? Onde podemos reescrever um bocadinho, às vezes, daquilo que foi a nossa história, para que os nossos filhos possam crescer de outra forma, valorizando aqui. Eu gosto muito destes pilares da autonomia, da liberdade, não é? Eu lembro-me quando tu falavas do movimento livre, e na altura a minha filha estava também nessa fase de entrar por todos os movimentos, e eu não induzir isso, não é? Não induzir, porque ela é capaz de fazer por ela, não é? Então é muito importante para mim essa abordagem à capacidade do bebé em detrimento à incapacidade, não é? Então vamos também começar um bocadinho por aí, Dulce. Explica-nos um bocadinho do que é esta tua abordagem à educação, à parentalidade, que nos inspira tanto. Olá, Margarida. Antes de mais, muito grata. Para mim também é um gosto seguir contigo, e também já sigo há algum tempo, não é? Seguimos juntas e até estávamos aqui antes da gravação a falar do facto de agora estarmos as duas grávidas. E realmente é como mãe que tudo isto surge. Foi como mãe que me apercebi desse statement que faço muitas vezes, que a criança é uma pessoa desde o dia em que nasce até um dia mais tarde ter encontrado uma pedagogia que dizia exatamente o mesmo. Que primeiro até foi, na verdade, Montessori, e mais tarde a abordagem Pickler, com a qual me identifiquei tanto que decidi profissionalizar-me. Mas realmente é como mãe, e como mãe que observava uma pessoa a crescer contra aquilo que me parecia serem as crenças, as ideias mais convencionais ou mais comuns sobre o que era ser bebé. E lembro-me de ouvir algumas pessoas, quando a minha filha tinha 2, 3 meses, dizerem... Eu falava dela como pessoa, por alguma razão me disse é uma pessoa, e alguém me disse, mas ainda não é. E isso marcou-me muito, fiquei muito tempo a pensar, porque nem sequer tinha questionado isso, para mim era óbvio que era uma pessoa desde o dia em que nasce e que deve ser tratada como pessoa desde o dia em que nasce. Como depois, mais tarde, ouvi muitas vezes em relação ao andar, quando os bebés começavam a andar, os filhos dos outros pais, e a felicidade era tão grande que diziam mesmo, agora já é uma pessoinha. Quando verticaliza e anda, porque é muito isso que nos caracteriza como espécie, eu entendo porque é que dizem isso. Mas percebia também que havia uma espécie de visão sobre o que o bebé ainda não é, sobre o que ele ainda não faz, porque realmente
como espécie, nós nascemos muito frágeis, muito imaturos em muitos sentidos, porque temos o cérebro muito grande, a cabeça muito grande, que tem que passar pelo canal vaginal e, portanto, parece que nasce antes de ter muitos processos maturados. Nós vemos no reino animal que os animais nascem e, passado umas horas, andam, e ao passado uns dias são autónomos, são mais independentes, muito mais rapidamente do que nós, ser humano. Esta necessidade de vínculo é algo que nos caracteriza. Não é algo que nos diminui, e simplesmente é assim, é o que nós somos. E creio que há uma tendência da nossa sociedade para apressar os processos de desenvolvimento, e muitos deles fisiológicos. E já eu sei que queres falar sobre isso, vamos falar sobre isso mais tarde. Uhum. Então, eu, como pessoa que também é apressada, também fiz um caminho muito, muito duro, sim, e longo, mais rápido, mais lento, desculpa, do que o crescimento da minha filha, infelizmente. É tal corrida contra o tempo que tantos pais falam, para olhar para ela com o tempo dela, para permitir-lhe desenvolver-se ao seu ritmo, sem as comparações, sem as tabelas, para permitir que já não fui a tempo da parte de não arrodar para ela começar a brincar de barriga para baixo, para ela ganhar força no pescoço, na coluna, todos os argumentos que se dão para fazer o tummy time, já não fui a tempo, eu também fiz, porque no centro de saúde me disseram para fazer. Mas quando eu comecei a observar com atenção a forma como a Sara se mexia, eu via uma capacidade que eu não fazia ideia que existia nos bebés. Isso chamou-me muito a atenção e comecei a pesquisar sobre isso. Foi assim que fui parar à abordagem Pickler, porque na verdade, com pedagogia, é a única que estudou a fundo, exclusivamente a faixa 0-3. Isto no início do século passado, até porque não havia instituições 0-3 a não ser os orfanatos, que é onde a Amy Pickler trabalhou. Portanto, a maior parte dos pedagogos estavam a trabalhar crianças com idades já mais avançadas. E esta estudou mesmo 0-3 e, portanto, observou aquilo que é fundamental. É algo que eu creio que nós ultrapassamos com a pressa de que os nossos filhos se desenvolvam. Ultrapassamos muitas vezes o fundamental, que para nós é irrisório, porque já o mecanizamos há muito tempo. Estou a falar, por exemplo, de contemplar os limites do espaço onde estamos, entender como é que funciona um cubo, qual é o comportamento de uma bola para rodar no chão, por exemplo. Todas as aquisições que se fazem a partir do zero, ou quase do zero, quando nascemos, e que precisam de muito tempo, e muitas vezes nós passamos por cima dessas aquisições para que sejam feitas outras mais estruturadas, mais visíveis, mais avançadas, mais intelectuais. Eu creio que isso caracteriza muito a nossa sociedade. Então, sim, o meu trabalho hoje é uma visão sobre aquilo que é a autonomia, muito contra uma ideia que vigora bastante, que é a ideia de independência, não é? De promover a independência do bebê, e colide muito com a minha ideia de autonomia e com a ideia piclariana, porque a autonomia é uma capacidade com a qual nascemos. Quando o bebê nasce, ele sabe mamar, sabe escalar o corpo da mãe, chegar à mama, mamar, sabe quando está saciado, no princípio, não é? Se tudo está a correr bem, se tem um contexto ideal para isso. Tem a visão suficientemente desenvolvida para chegar à cara da mãe, e não vai mais do que isso, mas também não precisa. E à medida que vai crescendo, vai desenvolvendo todas as capacidades, na medida daquilo que necessita, se o contexto é adequado. E eu creio que a nossa atuação é sobretudo aí, garantir que o ninho está bem feito, garantir que o bebê tem um ambiente seguro física e emocionalmente, que é interessante para ele, que lhe pode interessar, que é adequado a cada fase de desenvolvimento. Portanto, o que eu promovo é que se atue mais sobre aquilo que está à volta do bebê e sobre a postura das pessoas que cuidam dele, do que propriamente sobre as aprendizagens específicas que ele deve estar a fazer em cada momento. Uhum. E falavas de vínculo, e eu também falávamos desta característica muito típica da nossa espécie, e não só da nossa, todos os mamíferos, creio eu, e se calhar da maior parte dos animais, que precisamos mesmo de um vínculo seguro bem estabelecido com quem cuida de nós, com o cuidador principal, na maior parte dos casos é a mãe, e é esse vínculo que vai permitir que nos tornemos autónomos, que vamos desenvolvendo a nossa autonomia de forma saudável.
Portanto, não trabalho do lado do estímulo, não trabalho do lado da independência, não trabalho do lado da aceleração de processos, ou trabalho do lado, sobretudo, de garantir que o bebê tem tudo o que precisa para depois agir em liberdade, seja para rodar, seja para aprender a sentar-se, seja para começar a brincar com o lenço ou com uma bola para começar a encaixar, seja para se levantar, seja para ir ao outro quando começa o social, não é? Que todos estes processos possam ser realmente algo que vem de dentro do interesse do bebê. Porque eu acredito que nascemos com uma noção clara, embora não consciente, não, e sobretudo não verbalizável, não é? Do papel que temos no mundo. Eu acho que cada um tem o seu e que muitas vezes, por demasiadas interferências no desenvolvimento infantil, acabamos por, de certa forma, abafar esse papel no mundo. Essa voz interior, essa essência, podemos chamar-lhe muitas coisas, com muita necessidade que temos hoje como pais participativos, ativos, críticos, etc. Acabamos, por vezes, sem querer, por abafar esse papel no mundo. E os bebés têm essa capacidade, trazem-na consigo, cada um é especial e cada um pode revelar-se se permitirmos essa liberdade, se lhe permitimos essa liberdade. Isto é também um conceito um bocadinho de Waldorf, da antroposofia, que é a ideia de que o desenvolver, desenvolvimento é um desenvolver-se, é a revelação de algo que já está ali e compete-nos a nós cuidar para que possa desenvolver-se. Uau, sim, isso é incrível. E realmente eu sinto muito isso também na parentalidade, que o foco às vezes até tem de estar mais em nós e naquilo que nós estamos a sentir face ao bebê para, hum, para não interferir com aquilo que é natural nele, não é? Porque nós já temos tantas crenças alimentadas de tanto que já ouvimos, tanto que já vivemos, não é? Que às vezes na parentalidade e nestes processos também havemos de falar, não é? De cuidar de um bebê, de acompanhar um processo de desfralda, acompanhar um processo da maturação do sono, não é? Tem muito mais a ver de como é que nós olhamos para isso do que propriamente moldar o bebê para a nossa visão, não é? Então é um lugar também, eu trago sempre esta visão de como a parentalidade nos traz essa autoconsciência, esse autoquestionamento, porque é muito mais sobre as questões que eles nos levantam, não é? Para nós podermos realmente criar esse contexto o mais adaptado a eles, não é? Então, eles vêm com aquela sabedoria inata que muitas vezes nós já perdemos, não é? Ou já confundimos com outras coisas, não é? Já confundimos biologia com civilização, já não sabemos bem o que é o lugar biológico, o que é o lugar daquilo que já nos disseram que é cultural, não é? Então é muito essa auto-observação, esse auto-questionamento e eu trago muito isso, não é? De para quê? Eu felizmente com a minha filha sempre estive muito ligada também ao meu próprio instinto, não é? Então eu sentia que havia processos em que eu não tinha de fazer nada, não é? Do movimento, e às tantas nós estamos tão ocupadas já com tanta coisa que é ativada dentro de nós que não precisamos que até nos poupa a nós simplesmente ficar a contemplar e a trazer um espaço seguro para isso, para o desenvolvimento motor, para o amadurecimento do esfíncter, da capacidade de dormir como um adulto, entre Se aspas, alimentar, por exemplo, de não é? alimentar, exatamente. Todos os processos que são fisiológicos, sobretudo, é resguardar aquilo que é fisiológico para que não haja uma intervenção que possa danificar o que quer que seja. Uhum. Tu estás a falar de expectativas, não é? São as expectativas. Temos muitas, somos muito civilizados, como dizias, somos muito civilizados, temos muita informação, temos muita ciência, temos muita racionalização de todos os processos. E quando chegamos à parentalidade, é algo que vive sobretudo do instinto, não é? É o que sempre viveu, hoje já não vive tanto, mas sempre viveu do instinto. E olha, algo muito bonito que descobri neste percurso de 4 anos foi que esta abordagem, esta forma de olhar para o bebê, coincide na maioria das vezes com o instinto materno. Não chega, eu creio que o instinto materno não chega para cuidar da forma como vivemos hoje.
chega num contexto menos civilizado, mais tribal, mas hoje não chega, efetivamente não chega. Mas muitas mães me vêm dizer, eu sabia que havia algo estranho, meu filho, eu rodava a barriga para baixo e eu ficava desconfortável, mas diziam-me que eu tinha que fazer aquilo. Ou, sim, estava muito preocupada porque o meu filho com 2 anos ainda não sabia as cores. E depois de um dia para o outro ele aprendeu e eu percebi que tenho só uma forma de aprender um pouco diferente das outras crianças, ou não estava interessado nisso, ou o que seja. Ou tantas coisas, não é? Tantas coisas que poderíamos falar aqui, nunca mais acabava. Sim. Mas eu creio que tem a ver com as expectativas que muitas vezes abafam o instinto. Uhum. E ainda bem que conseguiste e consegues guiar-te por esse instinto, porque eu tenho a certeza que ele está sempre certo, ou quase sempre certo, e que é o melhor guia, sem dúvida. Uhum. E, na verdade eu comecei a tomar consciência disso também muito com as tuas partilhas de movimentos que eu aprendia com ela, não é? De, olha, os bebés fazem isto, por exemplo, andar de mãos e de pés, e eu recordo-me na altura até te enviei isso porque foste tu que me trouxeste essa consciência de, olha, só este processo que ela faz entre gatinhar e verticalizar, se calhar levanta os joelhos, não é? E usa as pernas e e as mãos, não é, no chão e já levanta os joelhos, então foi muito interessante tomar consciência disso, por esta visão, não é? Porque na verdade eu sinto que, e aí é quase um alinhamento de, olha, isto que eu sinto realmente tem aqui também uma explicação, ou tem um fundamento, porque muitas vezes há um desalinhamento, é o que eu sinto depois está desalinhado com aquilo que me dizem para fazer, não é? Pois. E essas questões das expectativas, não é? Até mesmo com os profissionais de saúde. Eu lembro-me de levar a minha filha ao pediatra e quase testes de então deixa ver agora se ela já pega na caneta e se ela já faz isto, e puseram-na mesmo a fazer um desenho, a dizer se ela já sabia dizer o que é que era, e eu como mãe fiquei orgulhosa porque ela até respondeu àquilo que era esperado, não é? Mas e se não fosse assim, não é? E quantas crianças têm outro ritmo e que têm outra, e que na verdade isso pode ativar coisas em nós como mães, que nos desconectam desse instinto, porque às vezes está tudo bem e nós trazemos aqui uma complexificação à coisa de eu já devia, como tu dizias, não é? E isso acaba também por entrar no desrespeito, não só pelo tempo, como pelo corpo da criança, como pela individualidade e o impacto que isso tem na identidade. Depois, a forma como nós olhamos para os nossos filhos e como isso constrói a identidade deles baseada neste lugar da capacidade ou da incapacidade, não é? É o que nós dizemos sobre eles, como nós os vemos. Então, acho também é importante entrarmos um bocadinho por aí, falávamos deste respeito pelo corpo. Quando nós promovemos este vínculo seguro, quando nós damos este espaço de desenvolvimento, não é? Como é que realmente isso tem um impacto na identidade, não é? E como a identidade está tão ligada a coisas tão profundas como a sexualidade, como nós também falávamos sobre isso, não é? Fala-nos um bocadinho deste encadeamento que tu sentes que realmente tem impacto, não é? Está bem. Temos tempo até ao fim para eu responder. Essa pergunta é muito Sim, vamos complexa. tentar. Vamos, mas sim, vamos. Ah, hum, Na minha formação há um dos módulos que eu fiz que tem uma aula de 2 horas só para responder a esta pergunta, que é porque é que tentamos apressar o desenvolvimento dos bebés? E somos nós, não é, que vamos respondendo e a partir dessas respostas fazemos muitas reflexões. Nem sequer há uma conclusão à qual se queira chegar, é partilha. E há muitas, obviamente, muitas visões sobre isto. Creio que uma das mais comuns será, temos muita necessidade de controlar. Temos muita necessidade de controlar. Então essa situação que descreves no consultório tem a ver com controlar, saber se está certo ou errado, se está bem ou se está mal. Garantir que estamos a fazer tudo o que é possível e que o bebé é normal, não é? Preocupamos muito com a norma, não é uma questão de controle. E depois esse controle vai até ao ponto de realmente controlarmos diretamente o desenvolvimento dos nossos filhos.
Nos processos fisiológicos, estou a falar do sono, da maturação de sono, estou a falar da alimentação, como é que o bebê aprende a alimentar-se, todos vamos precisar de o fazer por nós mesmos. Dormir uma noite inteira, todos nós vamos precisar de o fazer. O desfralde, todos nós vamos deixar de usar a fralda, com certeza. Sabendo disto, não é? Porque raio é que nós decidimos treinar estas coisas? Porque raio é que nós decidimos intervir? É como a vinda dos dentes, nós não treinamos a vinda dos dentes, porque raio havemos de treinar o controle dos esfínteres. Os esfínteres são os músculos que controlam o xixi e o cocó. Estes músculos têm de maturar, é um dos pilares básicos para a preparação para o desfralde. Antes disto, a criança simplesmente não está pronta. Há muitos outros fatores, mas este, ao nível motor, é dos principais. E não se treina esfínteres, não se treina, é o corpo, é fisiológico. O que nós fazemos com os treinos é manipular, controlar o comportamento. São abordagens comportamentalistas. Realmente os bebés são altamente adaptáveis e nós aproveitamos disso para fazer com que eles ajam da forma que nós queremos que eles ajam. Mas é uma visão muito centrada no adulto. Querer que o bebé coma determinada quantidade de comida 2 ou 3 ou 4 semanas depois de ter começado a lidar, não é? A experimentar a comida, a lidar com ela. Querer que o bebé durma uma noite inteira com 1 ano, com 2 anos, com 3, que seja, sabendo que só a partir dos 4 esperamos que haja um padrão de sono mais próximo do padrão do adulto. Querer controlar o desfralde quando fazem 2 anos, ou porque é primavera, são sempre visões centradas na expectativa do adulto. E por isso que falavas de observar o teu filho, de ver o que é que ele está a revelar. A tua filha, neste caso, não é? Mas os nossos filhos, generalizamos sempre o masculino. Vamos generalizar no feminino hoje. De olhar para as nossas filhas e sermos capazes de perceber, está preparado para isto? Está interessado nisto? É isto que está a revelar? É este o meu papel agora? Eu direciono muitas vezes os pais, desvio-os do que é que o bebé deveria estar a fazer, o que é que ele ainda não faz, ou que estranho, falavas de uma posição intermédia que não é muito comum, precisamente porque a tua bebé teve a oportunidade de se desenvolver em motricidade livre, então revelou algumas posições e deslocações que outros bebés que são mais apressados não chegam a fazer. Perde-se muita coisa com a pressa. E eu, então, o que eu tento fazer é desviar o olhar dessa pressa, dessas expectativas, dessas tabelas mas repara o que está a fazer. Mas repara tanta coisa. E é um olhar muito concreto e é um olhar para o pormenor, porque nós muitas vezes tendemos a olhar para o desenvolvimento de uma forma muito global. E também para o bebê, olhamos para ele como um todo. Então, interferimos mesmo no corpo do bebê. Ensinamos-lhe tudo o que ele deve fazer, mesmo quando o bebê é capaz de o fazer por ele mesmo. E aí estamos a perder oportunidades. Então, por vezes, imagina, apressamos uma muda da fralda, que eu considero um momento-chave, o principal momento de intimidade com o bebê. Será o momento da muda da fralda, será o momento de adormecer, outros também, mas o da fralda, em que nós inclusivamente tocamos nas zonas genitais, não é? E sim, estamos a falar da área sexual também. Apressamos a fralda para depois irmos brincar com o bebê, ajudá-lo a fazer um puzzle, ajudá-lo a encaixar ou a empilhar ou o que seja, porque achamos que isso é que é a relação, nas aprendizagens, nas coisas que se vêem. E a muda da fralda que fazemos centenas de vezes, eu percebo que se pode tornar aborrecida, apressamo-la. E assim estamos a ensinar aos nossos bebés como é que se cuida, porque é no cuidado que nós fazemos aos outros que eles aprendem, elas aprendem, o que é o autocuidado. É assim, é pela forma como nós cuidamos, como tocamos, como olhamos olhos nos olhos, como não distraímos o bebé para lhe conseguir mudar a fralda, como lhe dizemos o que vamos fazer, como deixamos experimentar, seja a toalhita, seja o creme, seja o que for, como lhe damos hipótese de escolha, por exemplo, com a roupa, como atendemos a esse momento com tempo e até com espaço, com tempo para se mexer. Se começa a mexer-se muito, paramos e deixamos-o mexer-se, porque é a necessidade que tem naquele momento. A nossa é acabar a muda, não é? A dele é mexer as pernas.
Então vamos deixá-la mexer as pernas porque são 10 segundos e aí é que estamos em cooperação. Não é? Dizemos, o meu bebê não coopera. Não, o meu bebê não faz o que eu quero. Eu também não estou a cooperar, ele quer mexer a perna. A cooperação é mútua, é um encontro. E o que eu tento promover é isto, é o que é a real relação. Se nós não investimos numa muda da fralda, para que é que vamos investir no desfralde? Para que é que vamos investir em brinquedos educativos, como lhes chamamos, se nunca demos oportunidade às nossas filhas de descobrir o que temos lá em casa? As colheres, as gavetas, os tachos, os bibelôs, exceto aqueles que não queremos mesmo que se danifiquem, não é? Para quê? Brinquedos sofisticados. Para aprenderem o quê? Na verdade, o que eles precisam é conhecer o mundo onde vão viver. E eu tenho casos tenho registros, não é? As bebés que vou acompanhando, felizmente tenho muitos para mim é mesmo formação. Bebés que estão a tentar encaixar a tampa de uma caneta durante 3 minutos e os pais com capacidade para entender o que é que se está ali a passar. Que a tampa não encaixa se estiver virada ao contrário, que se puxares depois já teres tirado a tampa não sai mais nada, que a caneta só risca de um lado, que de um lado é redonda e do outro lado é bicuda, que pica de um lado e do outro não pica, que quando cai ao chão faz barulho, que são aprendizagens fundamentais, não vale a pena passar por cima disso. E é nos cuidados que nós podemos realmente trabalhar a autonomia, é nos cuidados. E aí, quando começamos, por exemplo, a treinar o desfralde, nós estamos realmente a interferir e, sabemos hoje também, com o risco de danificar muitos processos, e inclusivamente sexual, e este é um tema que eu sei que te toca, realmente no desfralde, quando os desfraldes são treinados e sobretudo se for precoce, ou seja, se os mecanismos de preparação não estão ainda lá, pode mesmo haver uma deformação da relação que a pessoa tem com o seu corpo, com os seus órgãos, e os órgãos genitais, está tudo ali, não é? Estamos a falar dos esfíncteres da uretra, mas também estamos a falar de tudo o que está à volta da pelvis, estamos a falar da vagina ou do pênis ou do que seja. E eu já conheci casos de pessoas que ficaram com trauma, assim podemos chamar-lhe trauma, na relação com o seu corpo. Desde demasiada vergonha de xixi e cocó, aversão ao xixi e cocó e não ser capaz de lidar com isso, até mesmo uma ideia do papel do seu órgão sexual. Pessoas que ouviram muitas vezes dizer que a pilinha é porca, por exemplo, porque fazia no chão. Quando tiraram-lhe a fralda, faz no chão, é porca. É numa fase muito precoce que nós construímos essa identidade que falas. É aqui. E se não temos esta hipótese de estar conscientes do que somos, porque estamos sempre com interferência, estamos sempre a ouvir o que devemos fazer, como nos devemos comportar, estamos sempre a ouvir julgamentos, não é? Isso interrompe esta nossa consciência de nós mesmos. Na motoricidade falamos muito de consciência corporal, que é poder dominar todo o corpo enquanto me estou a mover. Dominar na minha consciência. Ter consciência, que é uma coisa que já não temos, não é? Esta consciência. Se vocês virem um bebê baixar-se, por exemplo, vai baixar-se com o rabo, flete os joelhos e vem o rabo ao chão. E esta é a forma mais confortável e ergonómica que temos de nos baixar. Mas nós adultos já não nos baixamos assim. Já automatizamos muito, já estamos longe dessa consciência corporal. Então, quando interferimos nos processos, mesmo no do sono, no da alimentação, nós estamos sempre a dizer, de certa maneira, ao bebê que ele não é responsável pelo seu corpo, mas que um adulto é. E que o adulto tem o direito de lhe dizer o que é que o corpo dele significa. Se é bom, se é mau, se é útil, se não é, se é rápido, se é lento, se porta bem, se porta mal, se está a fazer certo ou errado, se está atrasado ou se é precoce, ou sempre julgamentos, em vez de ser em cima daquilo que realmente aquela pessoa está a demonstrar, que é essa identidade que falas, não é? Que é aquele desenvolver que eu falava no início. Sim, e tu fazes uma coisa super importante que é a escolha, não é? Então há coisas tão simples, por exemplo, na fralda, que eu sendo também guiada pela minha filha, por exemplo, eu comecei a perceber que não lhe conseguia mais mudar a fralda deitada, então começámos sempre a mudar a fralda em pé. E foi uma coisa que eu aprendi com a minha própria experiência, não é? Mas nunca tinha visto ninguém a fazer isso. Depois com a minha sobrinha, até já lhe dizia, opa, ela se calhar depois vai mudar em pé.
E quem é que queres que o faça, não é? Então isso começou a ser um diálogo constante. Como é que queres mudar a fralda, em pé ou deitada? Quem é que queres que o faça? A mãe, o avô ou a tia? Ou, né? Ou alguém que esteja presente? E realmente isso. Que tu falavas que nós apressamos aquilo que supostamente é para automatizar, é uma muda de fralda, é uma alimentação, não é? Às vezes é uma refeição, às vezes isso é tudo um processo muito rápido para chegarmos a algum lado, acabar isto para ir fazer outra coisa, não é? E eu sinto que também me ajudou muito no meu processo eu não me sentir aquela mãe muito disponível para estar ali a brincar. Eu nunca me senti assim apaixonada por brincar com ela. Então acabou por haver um bocadinho esse processo de eu sinto muito mais o nosso vínculo na relação, por exemplo, o dar banho, o lavar o cabelo, encontro muito mais aí na relação do que no brincar, do que no brincar. Então depois é tipo, olha, pronto, já tivemos aqui o nosso, e até sinto que quando temos o nosso momento de banho, ou na altura quando havia a fralda, quando tínhamos esse momento de cuidado, depois ela ia brincar com outra disponibilidade. E eu senti, olha que bom, isto que nem me apetece tanto fazer, que é estar ali a fazer construções, ou pronto, claro que ela às vezes solicita e pede isso, mas eu também sinto que se perdeu muito esse lugar de não é preciso estar a querer fazer alguma coisa, simplesmente vai haver um cotidiano, vão haver tarefas do cotidiano e nós podemos tirar partido desse cotidiano, de uma alimentação, de uma muda de fralda, de um banho. E depois eu gosto muito da tua expressão, não é? Que diz que é ou é brincar, ou é livre, ou não é brincar, não é? E isso para mim alimenta-me muito neste lugar de, opá, eu que nem gosto muito de brincar e de estar ali no tapete e não sei o quê, ainda bem que há isso, que é esse lugar de. E depois até me fascina muito o que ela faz, e às vezes entro no quarto e vejo certas coisas que jamais em tempo algum eu iria ter essa imaginação de pôr este boneco dentro daquele coisinho que ela inventou ali, não é? Coisas super maravilhosas daquele mundo, é como se eles nos abrissem a um mundo, não é? Que se perde muito quando nós damos tudo feito, quando. hum, não é? E sinto que aí também entra muitas questões dos horários e começa logo com a questão de tem de ir para a escola então a estas horas, e se tem de ir para a escola a estas horas antes vai comer, e depois esses processos ficam muito automatizados, perde-se a relação, não é? E eu sinto que isto é o mais desestruturante, é perder a relação mais do que o foco num ou noutro, quando se perde a relação, não é? E aqui o que eu sinto nós temos de estar nessa nutrição é da relação, não é? Como é que eu me sinto É. bem? Como é que a outra pessoa também se sente bem? Eu encontro-me aí muito no cuidar, não é? Dá-me muito mais prazer desembaraçar-lhe o cabelo do que estar a pintar com ela, por exemplo. E nessas tarefas do cotidiano que os bebés nos trazem tanto isso, não é? Um bebé não é, é isso que faz, não é? Constantemente mudar a roupa, dar banho, amamentar, não é? É muito um processo cotidiano. Nós não temos propriamente de fazer nada, então os bebés também nos conectam muito com esse lugar de não há nada que eu possa agora oferecer que se sobreponha à importância daquilo que já está a acontecer. Claro, claro. Os cuidados é que são fundamentais. É mesmo isso. Eu não digo a ninguém para não brincar com os filhos, mas Uhum. realmente na abordagem PI, Claire, cuida-se dessa forma, cuida-se, ou seja, a atenção, o tempo é todo gasto, é sobretudo investido nos momentos dos cuidados. Porque a grande dificuldade, e acho que isto é difícil para toda a gente, até seja para um profissional, seja para uma mãe, é perceber em que é que o bebê realmente precisa que nós façamos por ele, o que é que ele não precisa que nós façamos por ele, o que é que ele está realmente interessado em fazer, não é? Porque a autonomia não é só capacidade, a autonomia é vontade também. Se os nossos filhos não têm vontade de fazer uma coisa, eles têm todo o direito, como nós também temos. Não é só porque já aprenderam a calçar os sapatos que agora têm que ser responsáveis por calçar os sapatos todos os dias. É cedo para isso é uma responsabilidade mais próxima dos adultos. E muitas vezes, querendo forçar essa tal independência, desrespeitamos essa autonomia. A autonomia também é vontade. Pedir ajuda é autonomia.
Querer que o cuidador faça é autonomia também. Querer que eles brinquem, não é? Querer que o pai, a mãe, quem for, brinque connosco também é autonomia. Por isso, sempre a observação. Vamos observar as nossas filhas, vamos ver o que é que precisam de nós agora. Obviamente, as nossas necessidades também contam, mas que possamos partir daí. Quando eu digo, no exemplo que davas, talvez seja a hora de começares a mudar a fralda em pé, porque a criança já deu os primeiros passos, ou ainda não deu, mas está super interessada em estar em pé, e quando eles começam a ficar em pé, é mesmo um momento crucial do desenvolvimento, às vezes interfere com todas as outras áreas e tem muito impacto. Então, a muda da fralda fica muito difícil. E eu digo, experimenta em pé. E as primeiras reações são sempre, mas como é que eu vou fazer para limpar direito? Mas como é que eu vou fazer para ficar quieto? Mas como é que eu vou fazer quando for um cocó? Mas como é que eu vou tirar e pôr a fralda se depois nem consigo ver? É sempre do ponto de vista do adulto. Uhum. E porque nós estamos muito afastados, creio eu, como sociedade, da infância. Nós escondemos a infância durante muitos anos da nossa vida. A maior parte de nós vive sem crianças à volta durante muito tempo e depois temos as nossas casas extremamente organizadas, não é? As casas de revista, e temos o nosso emprego que nos ocupa o tempo todo e temos muitas coisas, e quando chega uma criança abala isso tudo, vai tudo por água abaixo, e nós já estamos muito formatados para este adultocentrismo. Em português não existe essa palavra, mas eu gostava que existisse em espanhol. Há uma expressão muito bonita que é o niñocêntrico. É que eu acho que devíamos trabalhar mais para aí. Uhum. Portanto, a autonomia, sim, a autonomia implica, se nós queremos realmente promover a autonomia, implica conhecer muito bem a criança que está ali e perceber o que é que ela realmente precisa de nós. Precisa que brinquemos com ela, ou precisa realmente de mais atenção no banho, porque já se tornou um momento terrível para ela. O que acontece muitas vezes, e os pais continuam a olhar para o banho como uma tarefa que tem que ser feita, como um ato de higiene, e esquecem-se que estamos também a falar de como é que se toca no teu corpo. Como é que se lava o teu corpo? Qual é a tua relação com a água? Como é que vives dentro da água? Imensas coisas que não têm nada a ver com manter-se limpo e tomar banho todos os dias. Se nós imagina-te uma pessoa, és uma pessoa, estás deitada, acabaste de chegar ao mundo, tens uma fralda, que faz parte do teu corpo, não é? Percebes muito bem, mas faz parte do teu corpo, porque nasceste com aquilo praticamente. Alguém te tira a fralda sem te avisar, não olha para os teus olhos, levanta-te as pernas, ficas sequer sem contacto visual com aquela pessoa, limpa-te com um bocado de sorte, com uma expressão de aversão, limpa-te à pressa, não é? Toca-te com algum azar, se calhar torce-te uma goa-te ou o que seja, e fecha outra vez a fralda e no fim dá-te um abraço e mostra-te que te ama e vamos fazer outra coisa. Explicaste-lhe como é que se cuida, explicaste-lhe como é que se toca, não é? Durante esse tempo. E às vezes ainda há a agravante de que te distraem daquilo, não é? Como se durante os cuidados do teu corpo não precises estar ali. É um instrumento. A Amy Pickler diz que a criança não é uma marioneta nas mãos do adulto. E é assim, a primeira vez que eu ouvi eu não gostei nada dessa citação, mas depois quando conhecemos bem a abordagem, quando já mudamos a nossa postura, percebemos melhor. E eu sinto que é efetivamente a objetificação da sexualidade, que tanto se fala também no mundo do feminino e da emancipação da mulher, e também do prazer centrado na mulher, tantas vezes, não é? De agora a mulher também reencontrar o seu lugar de prazer aqui. Essa objetificação da sexualidade começa com a forma como nós tocamos no corpo do nosso filho, principalmente, e das nossas filhas, não é? Principalmente nesses momentos tão diretos de limpeza dos genitais, por exemplo, não é? Então, quando nós, como tu dizias, este lugar de olhar para o bebê como uma pessoa, não é? E normalmente quando nós fazemos isso, por acaso um dia estava numa esplanada com amigos e um deles dizia: oh pai, ele não aceita o copo d'água do pai, só aceita o copo d'água da mãe. Se ele está com sede e tem de ser a mãe a dar-lhe água, não é? E depois isso traz-me muito aquela visão de, então, claro que o pai não é um estranho, mas ali será a figura principal, naquele caso seria a mãe, não é? Como é que nós reagiríamos se alguém a quem não estamos vinculados nos oferecesse um copo de água? Se calhar tínhamos aquela cortesia de aceitar, mas não íamos ficar muito confortáveis, porque não sabemos onde é que aquela pessoa veio ou o que é que ela nos traz, não é? Mas com as crianças parece que isso tudo tem de ser validado
errado, parece que estás a ser mal comportada se não aceitares, até mesmo com os beijinhos, não é? Aquela questão de cumprimenta alguém, isso é outro mundo, não é? Isso é outro mundo também que eu sinto do abuso sexual, não é? Da pessoa ter de dar o corpo, em troca muitas vezes da percepção do amor dos pais. Que isto é algo que eu sinto que é absolutamente disruptivo do amor próprio, de uma sexualidade mais consciente, não é? Esta sensação de eu permito quase o lugar do abuso em troca de me sentir amado pelos meus pais, porque os meus pais oferecem-me nesse lugar de vai, não sejas envergonhado ou não sejas mal educado, dá um beijinho a não sei quem que não vês há milhões de anos ou nem sabes quem é, não é? É um lugar de desrespeito pelo corpo, que realmente é os primórdios da objetificação do corpo e da sexualidade, não é? Do Sim, toque. concordo. Eu fiz um kit, assim, para a comunidade erva daninha, fiz um kit para a prevenção do abuso sexual e era para portanto, dar atenção a esta faixa etária, porque realmente começa aqui. Muitas vezes começa-se a falar do abuso sexual, da prevenção, da identidade, de género, seja o que for, todas estas questões relacionadas com a sexualidade, na idade escolar. Quando a criança chega à idade escolar, o valor do corpo já foi definido. A relação dela com o seu próprio corpo já está lá definida. Pode ainda não ser consciente, pode ainda não ter sido treinado. Não estou a dizer que não há retorno, mas estou a dizer que esquecemos muitas vezes que é aqui, é na faixa 0,3 até aos 4 anos que fica quase tudo definido. Por isso é preciso ter tanto cuidado com os cuidados. E então eu falo de questões como essa, como não obrigar a dar o seu corpo ao outro, respeitar as emoções, muito importante, não é? Ajudar a criança a nomear o que sente. Estamos sempre muito preocupados com o comportamento, não é? E menos preocupados com o que se passa lá dentro, porque esse comportamento está a ser assim. E depois toda esta, não é? Como é que se toca, como é que se dá nome às coisas, tratar as coisas pelo nome. Desde logo, desde cedo, não é? A vulva e o pênis e a diferença entre todas as partes do corpo e mesmo as sexuais, o que é íntimo, o que é privacidade, o que é que mostramos, o que é que não mostramos, o que é pudor, isso vem mais tarde, não é? Todas essas questões começam aqui e eu fico sempre muito indignada porque parece que 0,3 é basicamente manter o bebê alimentado, com o peso mais ou menos certo, com a curva ali do percentil correta, saudável, e lá está, e que caminhou, começou a andar no tempo certo, que faz as aquisições psicomotoras que consideramos adequadas para os seus timings, etc. E depois, quando chegamos à idade escolar, começamos a tentar ensinar coisas, e muitas vezes só com base na memorização, isso era outra história, Uhum. que já foram aprendidas, já lhes mostramos como é que funciona o mundo. E depois vamos dizer-lhes o contrário, vamos dizer, toca-se nas pessoas com gentileza, pede-se licença antes de tocar na barriga de uma mulher grávida, por exemplo, algo na ordem do dia. Ninguém pede licença. Todas estas questões são aqui, e não são só estas, e tu falas das crianças irem para a creche muito cedo e isso apressa muita coisa, apressa a introdução alimentar, apressa a separação da mãe ou do principal cuidador, apressa as competências sociais, que naturalmente viriam bem mais tarde. Enfim, também há muito a falar por aí. Realmente hoje da forma como vivemos é difícil ser bebê, é difícil crescer bebê. E a mensagem é: deixem os bebês estarem conectados com eles mesmos. Uhum. Deixem os bebês estarem conectados, poderem sentir-se, tentem senti-los em vez de manipular, em vez de que o cuidar não seja garantir que atua de determinada forma, mas que seja garantir que eu preparei tudo o que é necessário para este bebê ser o que tem de ser. Uhum, sim, e aqui eu também noto isso, não é? Que muitas vezes estamos tão desligados também do que nós sentimos e, e que depois nos desligamos também da criança. Então, o primeiro passo pode mesmo ser: ok, o que é que a minha criança
o que é que o meu filho à minha frente ativa dentro de mim, não é? E eu também depois entro em comportamentos muitas vezes que não são os que eu quero, e sinto que em relação àquilo que foi a minha educação já temos um passo mais à frente de a minha filha também dizer, por exemplo, que também não gostou do meu comportamento ou que eu também lhe devo um pedido de desculpas porque eu também não desliguei-me de um lugar mais autêntico para manifestar num comportamento mais reativo, não é? Mas nos adultos isso é muito válido, não é? Esta criança desafia-me, eu passo-me com esta criança, não é? Mas as crianças também, o adulto também desafia muito a criança, não é? O adulto está constantemente a desafiar a criança, está constantemente a provocá-la e a criança não pode reagir como nós Uhum, reagimos, não é? Eu sinto uhum, que eu, como mãe, reajo imenso, não é? E quando a minha filha reage, eu já lhe dou menos oportunidade do que isso. Ou seja, eu, por numa hierarquia estar acima, por ser a mãe, não é? Parece que posso efetivamente comportar-me pior e desligar-me daquilo que estou efetivamente a sentir e reagir, mas quando são eles a fazer isso, é uma repressão total. Então eu também sinto que essa repressão total na nossa infância depois gera outra vez adultos que fazem o mesmo com os seus sem filhos, não dúvida, é? Então sem é dúvida. muito este convite, se nós achamos que as crianças nos desafiam, quando nós não desafiamos as crianças, quando nós não as provocamos, não é? Com esse controlo, com essa pressa e como é que a criança não explode nesse lugar? Se nós como adultos explodimos e eu sou assim mesmo esse tipo de mãe que facilmente vou para lugares que não quero, não é, de comportamento, e como é que a criança não há de fazer isso? Nós temos esses recursos e não nos mantemos no nosso lugar. Uma criança que não tem recursos, como é que vamos querer que ela se mantenha nesse lugar? É à força, e depois é um à força em troca de se sentir pertencente, segura, amada. Vamos Claro, aos claro, pilares estruturais, básicos, é quase claro, é aqui isso em mesmo. troca de uma estrutura, em troca Nós de uma temos sobrevivência. nós temos um trunfo gigantesco na nossa mão como cuidadores, que é a criança, a principal necessidade da criança é o vínculo. Ela, depois de vinculada, ela não desvincula. E nós podemos abusar disso ou respeitar isso. No outro dia, eu comovi imenso, eu estou grávida e comovo mais facilmente. Não comovo facilmente, mas grávida. E então eu estava a observar uma criança, eu fiquei sozinha na mesa, quando o meu companheiro voltou estava a chorar, ele, então, o que é que se passa? E eu tinha-me comovido por estar a observar e a pensar, não estava a observar uma cena de violência, mas pensei nisso, lembrei-me de algumas que já vi, e estava a reparar como as crianças podem passar o dia inteiro, a vida inteira, a ser maltratadas, a ser desrespeitadas, a falarem-lhes torto, a obrigarem-nas a fazer coisas, a abaná-las, a gritar-lhes. E depois questões mais graves, mas nem é necessário ir tão longe como os abusos e etc. Não é? Mas relações que não são pacíficas, relações baseadas na violência do discurso, na intimidação, na chantagem, nos castigos. E a criança passa por isto tudo, os bebés e as crianças passam por isto tudo, sempre a amar incondicionalmente e a agarrar-se às pernas dos cuidadores, da mãe, neste caso, que é quase sempre a mãe. Não é? Não largam. E não, até uma determinada fase, que eu creio que seja a adolescência, não guardam remorsos. Então eles estão mesmo a aprender o que é ser. É claro que eles vão tratar, depois passa a adolescência, que eu acredito que é a nossa última oportunidade para revermos o que é que fizemos para os nossos filhos. Eu acredito, não cheguei lá, não posso falar muito sobre isso, mas acho mesmo que a adolescência, os nossos filhos tomam consciência de muita coisa e de que já não dependem completamente de nós, já não precisam estar sempre agarrados às nossas pernas e então eles começam a ver-nos à distância. E essa é a nossa oportunidade para nós também podermos reconhecer essa visão. E depois tornam-se adultos que vão fazer como fizeram na infância, não, ou se curam por alguma razão, todos nós estamos à procura desse caminho, ou repetem o padrão, é mesmo assim. Uhum. Então é isso, nós com esse superpoder do cuidador que tem autoridade natural, não é preciso usar mais do que isso. Temos, eles vão saber, podem bater numa criança e ela vai continuar agarrada às vossas pernas. Vem um estranho tentar salvá-la de estar a ser espancada e ela continua agarrada às pernas da mãe que lhe está a bater, do pai ou quem for.
vamos usar esse vínculo para o proteger, para que a nossa espécie possa progredir para a paz e não para a violência, porque é aqui que surge toda a base do que depois vai ser a violência. Uhum. E eu sinto que também é importante trazer esses temas, não é? De que nós reconhecemos a violência doméstica de o marido bater à mulher, não é? E creio que ainda vamos reconhecer a violência doméstica como pais baterem nos filhos. E eu sinto Vamos, que. claro, claro. Já está na lei, dar uma palmada é condenado, é condenável. É Uhum. condenável, é crime, está bem? Está na lei. Há agora uma campanha que está a defender essa ideia. Não. E, e ainda há muito caminho por desbravar, E infelizmente. isso vai mudar completamente a perspectiva da educação, não é? Porque é muito isto de não tenho o direito de falar com um adulto assim, mas com uma criança já tenho esse direito. Claro, É como tu claro. dizias, utilizamos o trunfo e aí também eu sinto que se cria, e daí partirão certamente no futuro relações muito tóxicas também conjugais, dessa aprendizagem como o amor. Como tu dizias, podemos estar a bater, podemos estar a falar mal, podemos estar a ser violentas verbalmente e a criança vai manter-se lá. E eu sinto isso também, não é? Muitas vezes, hum, ou grito com a minha filha, ou não me consigo controlar nesse lugar de, ou preciso ainda de fazer um trabalho para isso, para não gritar de todo, não é? E mesmo assim, ela ainda traz aquilo, mãe, eu só preciso de chorar no colo, não é? Que é uma coisa que eu, em plena sanidade, lhe consigo trazer e que ela resgata nesses momentos em que eu também já saí de mim, não é? E isso traz-me assim para uma vulnerabilidade, para a minha necessidade também de eu preciso aqui de outro adulto também, não é? Andar de colo. Desta teia de sistemas nervosos a equilibrarem-se uns aos outros, não é? E isso é tão importante, as crianças convidam-nos sempre a essa vulnerabilidade e sinto que quando trazem o verbal fica mais palpável para nós, não é? Eu senti quando a minha filha começou a dizer, mãe, isso magoou-me tanto, mãe, eu só queria chorar no teu colo. Mãe, quando ela começou a verbalizar, aquilo começou a entrar na minha linguagem, aquilo corrente, não é? Mas antes disso, eles expressam isso de outras formas, não é? Antes dessa etapa, eles expressam de outra forma, e como tu dizias, é esse distanciamento da nossa infância, da nossa criança, que depois também nos faz não ter este entendimento da relação que se está ali a criar, e muitas vezes entra-se na nossa criança ferida a lidar com a criança que temos à frente e a feri-la também, inevitavelmente, não é? Então, É essas. preciso estar muito consciente. Uhum. Somos humanos, vamos errar todos, vamos todos portar-nos mal muitas vezes com as nossas filhas, com os nossos filhos também. Mas o que é certo é que nós, como adultos, temos a responsabilidade porque o nosso cérebro já está maturado. Não é? Já há controle das emoções, por exemplo. Essa hipótese, já há essa capacidade. Nas crianças não há, não há, não há. Não podemos exigir isso, ponto. E, felizmente, hoje também temos a neurociência a provar-nos muitas coisas, a descobrir muitas coisas e a ajudar-nos a entender porque é que as crianças se portam de maneira tão diferente do adulto. E porque é que não temos o direito de lhes exigir tantas coisas que às vezes, como dizes, nem sequer aos adultos nós exigimos. Completamente, completamente. Eu acho que Acabamos. passa primeiro por exigirmos a nós como pais mantermos-nos no lugar de pais, que é o mínimo que nós podemos fazer e não passarmos para duas crianças à batatada, não é? Sim, cuidadores, não é? Pessoa que cuida. Eu ponho os limites como cuidado. Uhum, Os limites são uma questão de cuidado. E quando eu completamente. comecei a conseguir pensar assim, ajudou-me muito a lidar com as birras da Sara, por exemplo. Porque eu estava interessada em o que é que eu tenho de controlar aqui, qual é que é o limite que ninguém pode transpor. E quando eu comecei a pensar como é que eu posso cuidar dela neste momento, o que é que eu tenho que fazer para garantir que ela está cuidada, como por exemplo não atravessar a rua sem nenhuma, uma coisa assim, ficou muito mais fácil. Uhum, O cuidado temos que cuidar mesmo, temos que cuidar, temos que virar-nos para o cuidado. completamente. Com tudo o que isso traz também do nosso autocuidado, da Claro, nossa claro, disponibilidade, e às vezes claro. é a partir daí, não é? De quando queremos ser pais ou mães, ou não é? Ir apurar esse lugar de como é que eu estou nutrida para poder nutrir, como é Claro. que eu estou em relação aos meus pais para poder lidar agora de novo com a infância, não é? Para não haver essas projeções, não é? A tua filha só se mostra vulnerável porque também já te mostraste um dia. E ela sabe.
que pode fazê-lo, como pessoa pode fazê-lo e também pode fazê-lo no teu colo porque vais acolhê-la, não é? Eu tenho muita dificuldade em mostrar a minha vulnerabilidade, por exemplo, e acredito que isso marque também a Sara na manifestação, não é? De todas as incapacidades, dos seus limites. Efetivamente, eles aprendem a imitar-nos, eles aprendem por observação, é o poder dos neurônios espelho, não é? Então nós também podemos mostrar esse lado que é, por vezes fomos nós que não nos cuidamos o suficiente e agora estamos a transbordar, então vem esse pedido de desculpa, ou pelo menos vem o reconhecimento disso, da injustiça que cometemos, ou mostrarmos a vulnerabilidade, o nosso medo, a nossa preocupação, ou o que for, ou o erro que cometemos. Isso é muito importante também, claro. Isso é muito importante também. Muitos pais, se calhar incluo, neste desejo muito grande de ser um bom pai, uma boa mãe, acabam a esconder essa vulnerabilidade que é tão importante, não é? Muito importante até para, outra vez, estamos sempre a ir lá parar, uma boa relação, uma relação saudável com a sua sexualidade, com o seu corpo, com a sua sexualidade. Não é? Como é que vamos lidar com a sexualidade quando não houve abertura, não houve a hipótese de nos expormos e de nos também escondermos quando precisamos, quando não houve essa noção do que é cuidarmos-nos, não é? De nos relacionarmos connosco, com o nosso corpo, com o nosso prazer. Uhum. E a vulnerabilidade é essa base da sexualidade, não é? A sexualidade é um lugar muito vulnerável, muito Claro, da claro. sobrevivência, A muito intimidade é, da claro. intimidade, é muito vulnerável, não é? Então eu sinto que é mesmo essa permissão para entrarmos nesses lugares mais profundos de nós e dos nossos filhos que vai fazer com que o vínculo também seja mais seguro, mais profundo, não é? Então é mesmo importante todas estas noções de começarmos por nós, de olharmos para nós, de olharmos também para aquilo que estamos a exigir dos nossos filhos muitas vezes, quando eles não têm esses recursos e nós temos, não é? E também deixar-nos guiar por eles, não é? Deixar que eles façam a sua parte como pessoas, como capazes, porque ver essa capacidade nos nossos filhos também ativa a nossa capacidade, o que eu criei, que é capaz de fazer isto, não é? E liberta-nos, porque não temos que ser responsáveis por tudo. Exatamente, é Liberta-nos mesmo muito. uma libertação e também este lugar que eu trago sempre, não é, de como a verdade nos liberta. Então, às vezes, é só estarmos em contacto com essa verdade que eu procuro também na minha filha, num aparente mau comportamento. O que é que ela está a precisar? O que é que tu estás a sentir? E calculo no contexto e faço-lhe algumas perguntas balizadas, não é? De é isto que estás a sentir ou é aquilo? E ela vai-me guiando, não é? E às vezes é tão libertador quando eu recordo-me de um momento em que eu estava num desacato com o pai dela à frente dela e ela começou a chorar, não é? Ou começou a aparentemente comportar-se mal. E no fundo, não é? Quando nós lhes trouxemos isto, mas o que é que tu estás a sentir? Não é? Ela disse: a mãe e o pai não gostam de mim, não é? Então não tinha nada a ver com. Nós Para eles estávamos a tem sempre a ver falar. com eles. São sempre eles. São Porque eles sempre. são egocêntricos por natureza. Sim, sim, Biologicamente é sim, assim. Se sim, vocês estão sim. a discutir, se pode ser um problema com eles. Exatamente, é como a criança interpreta esse e como isso se transforma, esse egocentrismo natural, de que a criança não tem capacidade para estar com as dores dos outros, não é? Só tem capacidade para estar com a sua porque está nesse lugar originário de assegurar a sua sobrevivência, não é? Ah, aí como é que nós também lidamos com isso e como a verdade nos liberta? Aquilo para mim foi o momento mais libertador de toda aquela tensão, foi quando eu consegui chegar quando ela conseguiu expressar essa verdade, não é? No fundo, naquelas máscaras todas, naqueles artifícios todos, vamos à origem, que é não me estou a sentir amada pelo pai e pela mãe, então pegando aí nisso, já temos já podemos já podemos mexer naquilo que é, já podemos contactar com a verdade vai sempre libertar-nos e a partir daí vamos curar-nos, não é? Então foi muito libertador. Claro que foi aquele lugar de a minha filha não se está a sentir amada nem protegida, mas só o facto de dizer isso é meio caminho para libertarmos. Nós, como adultos, também quando lidamos com isso, ou estou-me a sentir rejeitada, ou estou-me a sentir. Só isso
já, Sem dúvida, já sem dúvida. liberta, não é? Só E isso essa só é verdade incrível. essa verdade é tal consciência que eu falo. Tua filha é absolutamente consciente da sua necessidade, do que estava a sentir, e tu e o pai, muito longe da vossa consciência, da vossa necessidade, provavelmente a discutir por, não é, por questões que escalaram, que já não são. Então é isso, é maravilhoso que possamos permitir-lhes manterem-se conectados com eles e saberem. Porque uma pessoa que sabe o que sente e o que precisa e que cresceu, não é, que tem a capacidade e que a exerce de responder a essas necessidades, é uma pessoa pacífica, porque tem as necessidades satisfeitas. Eu acredito que a maldade vem sempre do sofrimento. Uhum. Então, uma pessoa, isto é cuidado, uma pessoa que reconhece no seu corpo o que se está a passar, seja ansiedade, seja tristeza, seja o que for, e que percebe porquê, porque tem fome, porque se chateou com alguém, porque está com saudades, porque precisa de silêncio, o que seja, e que se, não é? Porque muitas pessoas depois param aqui, que é, ok, eu sei, eu preciso, mas eu não me vou cuidar. Uhum. Não, eu vou cuidar, eu tenho, não é? O primeiro colo é o meu. Uhum. Então, eu preciso agora de um minuto de silêncio, eu preciso agora de telefonar a alguém, ou eu preciso agora de comer, eu estou a precisar de comer, e eu preciso agora. E eu vou fazê-lo, eu cuido de mim, eu posso cuidar de mim. Esta crença de que eu posso cuidar de mim foi estabelecida na infância, porque quando eu tinha uma necessidade, não me calavam porque eu estava a chorar, ou não me calavam porque eu me estava a portar mal na rua. Tentavam perceber qual era a necessidade e ajudavam-me a satisfazê-la até eu ser capaz de o fazer por mim mesma. Uhum. É Isso é muito difícil, estamos todos muito longe disto, claro, mas eu acredito que a nossa geração vem com esta demanda, a nossa geração de mães e pais vem Uhum. com esta demanda. Completamente. E é incrível podermos entrar nesses lugares e só o reconhecimento das necessidades já é Uhum. incrível. E quando as nossas É o que tu filhas. dizes, basta estar em contacto com a verdade. Uhum, É é isso. paz logo. É Uhum. paz. Sim, sim, sim. Mesmo É muito. que. E depois vem outros passos, não é? Depois daí vem esse amolecimento, esse abraço que faz a pessoa já se sentir amada, mas só, já se sente acolhida só por poder dizer, não é? O nós termos um espaço para dizer já é um acolhimento, já é uma segurança muito grande. Então acho que é esse. O desenvolvimento vem daí. Agradeço imenso tudo o que falámos aqui, tudo o que partilhámos. Dulce, não sei se queres deixar assim uma mensagem final, em resumo de tudo o que nós trouxemos aqui, de tantas questões, não é? Tão profundas. Não é? Acho que já deixámos assim imensas mensagens, imensos insights para podermos trazer mais respeito e mais contexto a esse desenvolvimento saudável, com menos visão adultocêntrica, não é? Como tu nos traz essa. E que o foco seja efetivamente na relação, nas nossas necessidades, no atendimento das nossas necessidades, e isso vai permitir que os nossos filhos também reconheçam as suas e que nós as possamos atender enquanto eles não o fazem. Não é? E aí cai tudo por terra, o que é treino, o que é rótulo, não é? E isso é a base, o cerne, acho que, do que nós trouxemos aqui. E agradeço-te imenso. Eu também agradeço, foi uma conversa maravilhosa. É Hum, difícil o que me pedes, acho que não consigo deixar assim um resumo, mas eu espero, falamos de coisas tão importantes, espero que alguma tenha ressoado nas pessoas que estão a ouvir sim, e sim. que seja assim uma sementinha para germinar e para vos tornar mais pacíficos. No fim, se for só uma palavra que seja essa, que seja a paz, não é? Só Uhum. venham coisas boas da paz. Sim, isso é incrível. É essa liberdade que a paz nos traz, não é? Isso Uhum. é mesmo incrível. E agradeço-te imenso todo o teu trabalho. Muito obrigada. Obrigada a quem esteve connosco desse lado. Vemo-nos no próximo episódio. Deixem-nos as vossas histórias de parentalidade, os vossos desabafos e continuamos aqui também nesta rede de mães a suportar-nos, porque efetivamente nós, para crescermos, também precisamos desta aldeia, assim como os nossos filhos. Então agradeço muito também este espaço de partilha, Dulce, também do teu lugar pessoal como mãe e tudo aquilo que fazes depois para que isso transcenda também a outras mães e nos toque tão profundamente. Então agradeço muito, obrigada. Vemo-nos no próximo episódio e até breve.